Olá, meu nome é Mônica Dalmácio e vamos dar continuidade ao nosso pouquinho de conhecimento a respeito de nutrição clínica. Então vamos falar um pouquinho sobre o intestino. O intestino ele se divide em intestino delgado e intestino grosso com funções completamente diferentes. No intestino delgado a gente vai absorver carboidratos, proteínas e todos os minerais e vitaminas. E o intestino grosso ele tem a função de absorção de água e reabsorção de minerais que ficaram, inclusive os minerais ruins, os minerais que são considerados metais pesados, como alumínio, mercúrio, cádmio e essas outras coisas mais. Então, são órgãos que funcionam juntos, mas que têm características diferentes. Dentro desse sistema de absorção dos nutrientes, a gente tem algumas patologias correlacionadas à dietoterapia, entre elas a prisão de ventre, que é a constipação, né, que até pouco tempo atrás, na minha rotina de consultório, era bem mais comum em mulheres, e atualmente as mulheres sofrem da síndrome de intestino irritável, que tem o trânsito intestinal acelerado, e os homens passaram a sofrer de constipação. Como eu já disse, eu sou do Rio de Janeiro, moro no Rio de Janeiro, então a gente tem muito engarrafamento, as pessoas estão saindo de casa muito cedo e isso está mudando o ritmo intestinal dos pacientes. Então os homens eles estão saindo de casa muito tempo antes, as mulheres também, mas as mulheres estão sofrendo mais o estresse, né, de sair para o mercado de trabalho e os homens estão mudando a sua rotina por conta da falta de tempo. E se você ficar com vontade de ir ao banheiro, ou seja, a única parte nervada que a gente tem no intestino é a porção final, que são os 10 centímetros de intestino grosso, que é o reto. Quando as fezes chegam ali, a função do intestino é a absorção de água e minerais, as fezes desidratam e com isso você passa a sofrer de constipação. Então isso é uma das características importantes que a gente sofre alteração e que é possível de se tratar com a dietoterapia. Então se entra com fibras, né, para poder melhorar, lembrando que fibras sempre associadas ao uso de água e as fibras fazem diferença entre fibras solúveis e fibras insolúveis. As fibras solúveis têm uma característica de formar um gel viscoso. Né? Já a fibra insolúvel é o que dá volume às fezes e puxa água para essas fezes, transformando suas fezes em fezes mais macias, mais fáceis de serem eliminadas. Então, a fibra insolúvel ela acaba sendo muito interessante para o tratamento de prisão de ventre, que acontece eventualmente quando você sai de casa, ou a constipação, que é realmente uma doença, uma patologia. Outro problema que a gente tem encontrado muito nos consultórios, né, eu tenho sofrido bastante com isso, eu tenho atendido muita gente com esse tipo de patologia, são as doenças intestinais inflamatórias. Então, a gente tem a síndrome de intestino irritável, que é a primeira manifestação, onde o paciente começa a ter sempre gases, desconforto, toda vez que come se sente estufado. E alteração, eu tenho momentos de constipação seguidos de vários momentos de intestino acelerado, né? E as pessoas não têm muita noção lá, eu sou assim mesmo, meu intestino sempre funcionou rápido. Como não é um assunto recorrente, a gente não chega numa festa e conversa como você foi hoje, foi ao banheiro, foi assim, foi assado, de uma maneira geral as pessoas acham que aquele estado dela é o estado normal. Eu sempre fui assim, eu sempre fui ao banheiro 5 vezes, que maravilha. Não, não é maravilha. O ideal é se ir ao banheiro uma vez por dia, geralmente no mesmo horário. O intestino é um órgão de hábito, né? O ser humano é um animal de hábitos, então a gente tem que ter hora para dormir, hora para acordar. Tudo tem que ser nessa mesmo habitual. Quando se muda essa rotina, se muda a absorção de um monte de nutrientes e se muda a função de um órgão, principalmente do intestino. Então, essas doenças inflamatórias intestinais, ou seja, essas doenças autoimunes, elas têm uma ligação direta com a alimentação e o estresse. Então, a síndrome de intestino irritável, que é a primeira dessas manifestações, ela traz esse desconforto, a pessoa acha que tudo que come se sente mal e, de uma maneira geral, não dá importância a isso. A barriga está sempre estufada, né? O volume abdominal muito grande e a sensação de gases, né? Então, isso o paciente acha que ele está sempre assim, que esse é o estado normal dele. Como é que a gente trata esse tipo de patologia? Se muda uma dieta, né? Se muda a qualidade e a quantidade de carboidratos que está se ingerindo. De uma maneira geral, se entra com probióticos, né? Então a gente vai trabalhar não só com lactobacilos, mas também com bifidobactérias, porque são bactérias responsáveis pelo funcionamento e adaptação do intestino grosso. Então eu tenho que ter uma mistura dessas bactérias. Então eu vou trabalhar com 2 tipos para aproximadamente de lactobacilos e 2 tipos de bifidobactérias. E eu vou mandar manipular isso, eu posso utilizar os produtos que são comercializados em farmácia. Quantidade 10 elevado a 9 ou 100 miligramas de cada tipo dessas bactérias. Então, se você for prescrever um receituário, você vai colocar o nome do paciente, a data e vai colocar lactobacillus acidófilos 10 elevado a 9 ou 100 miligramas. Tomar uma vez ao dia, tomar essas cápsulas por 60 dias. O tratamento com probióticos ele é um tratamento a médio e longo prazo. Ele pode, inclusive, ser feito dia sim, dia não. Então, a síndrome de intestino irritável é a primeira que a gente está conhecendo. A retrocolite ulcerativa é uma outra doença inflamatória que tem características mais agressivas. Normalmente, o que diferencia a retrocolite ulcerativa da síndrome de intestino irritável é que o paciente passa a apresentar muco nas fezes. Ele acha que é como se fosse um catarro.
Então ele chega no consultório e descreve: ah, doutora, eu tenho de vez em quando eu fico muito nervosa ou muito nervoso, eu apresento muco nas minhas fezes. Então a gente está encaminhar para um gastro, ou eu preciso passar para um clínico geral, e alguns exames de imagem precisam ser solicitados para se ter de fato esse diagnóstico. A retrocolite ulcerativa, ela também é tratável com dietoterapia. A gente trabalha como qualquer tipo de dietoterapia voltada para diarreias, né? Ou seja, eu vou trabalhar com fibras modificadas por cocção, aumenta a quantidade de proteína e diminua a quantidade de carboidratos fermentáveis, né? Ou seja, nada refinado, nem arroz, nem batata, nem macarrão. Então vai se trabalhar com batata doce, com inhame, com arroz integral e tentar o máximo possível tirar os sulfurosos, ou seja, brócolis, repolhos, alimentos que geram muitos gases. Além disso, a gente entra com a associação do ômega 3. Então, as cápsulas de ômega 3, a gente vai trabalhar com qual é a qualidade desse ômega 3, sempre junto da refeição, e eu vou comprar ou encaminhar para o meu paciente que procure na farmácia um rótulo que tenha EPA e mais DHA o mais próximo possível de 1 grama. Então, EPA 450, DHA 300, eu tenho 750 miligramas de ômega 3, somando os dois fatores ativos, EPA e DHA. Então, eu tenho um ômega 3 de boa qualidade. Se eu tiver um ômega 3 com 150 miligramas, com 50 miligramas de DHA, eu vou ter 200 miligramas, é um ômega 3 de qualidade ruim. Com relação à última das patologias intestinais das doenças inflamatórias, é a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma resposta, uma doença autoimune que responde à microbiota, ou seja, é um paciente que tem que ter uma dieta totalmente diferenciada. Ele não pode ingerir fibras, nem fibras modificadas por cocção. Não pode comer cebola, não pode comer alho, e é um paciente que jamais deve utilizar probióticos. Então, são patologias que precisam de um acompanhamento e um direcionamento específicos.